Bom dia a todos. Meu nome é Rafael Moreno, sou advogado da cidade de Curitiba, região sul do Brasil, estado do Paraná. Sou especialista em relações internacionais e sempre com ênfase em conflitos armados, então vou tentar trazer uma didática um pouquinho mais relacionada aos direitos humanos e conflitos armados e juntar em relação às empresas também. Embora eu não tenha trazido o PowerPoint, vou tentar fazer de modo didático, bem pausado, para conseguir entender tudo que eu estou falando. O título é A Promoção de Políticas Públicas para Empresas Transnacionais Brasileiras situadas em regiões afetadas por conflitos. Não obstante ter colocado empresas transnacionais brasileiras, que é o cotidiano em que eu vivo, eu imagino que essas políticas públicas podem ser adotadas por qualquer país. Tá? Mas vou falar da minha realidade, que é o Brasil. Inicialmente, só falar um pouquinho sobre conflitos armados. Conflitos armados a gente pode colocar, entre grandes aspas, em 3 aspectos. Primeiro, os conflitos armados antigos, os conflitos que é a parte da antiguidade, conflitos armados modernos, que embora conste como moderno, a gente pode contabilizar basicamente como Primeira e Segunda Guerra Mundial, e os pós-modernos são os atuais, que se inseriram não somente estados, mas também entes não estatais como combatentes, entre aspas, terroristas, embora não tenha um termo bem específico para terrorista. Tá? Enfim, começando agora aqui. O período denominado no período contemporâneo, que era o período moderno, até então os conflitos eram feitos fora da cidade. Então os combatentes saíam da cidade para fazer esse combate, entre aspas, justo, dentro do direito internacional humanitário. Com o período pós-moderno, as cidades cresceram e os combates estão ocorrendo praticamente dentro da cidade e afetando também civis, não somente combatentes. Dentro desse sistema de guerra, a grande complicação para a população civil, porque enquanto o conflito está acontecendo, ela tem que manter a vida dela. E quando eu digo manter a vida dela, ela tem que trabalhar para conseguir o próprio sustento. Nisso, as empresas internacionais, não somente internacionais, nacionais também continuam atuando, mas as internacionais, de modo geral, passam a atuar nesses conflitos de modo empresarial. Tá? Por estar dentro de uma espécie de conflito armado, é normal que não ocorra o funcionamento adequado de direitos humanos. Agora, falar um pouquinho sobre as empresas. Desde a instituição do Estado moderno, que começa ali na Paz de Westfália, até então os países se tornaram... Até então não. Dali para frente, os países se tornaram soberanos. E eles passam a poder assinar, ratificar tratados, mas até então, e até hoje, de fato, as empresas não têm esse poder. Qual o problema? Elas se tornam imunes dentro de toda uma sociedade. Com essa adoção voluntária de tratados pelos Estados, surgiram algumas diretrizes relacionadas aos direitos humanos. Primeiro, Carta das Nações Unidas de 1945, que instituiu os Estados a obrigação de respeitar os direitos humanos. Posteriormente, foi reiterada 2 vezes, ambas em 1966. Primeiro, Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, e segundo, Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos e Sociais. Não obstante a criação de diversos tratados a respeito dessa proteção de direitos humanos, a grande questão hoje que a gente trata em relação a empresas, e em específico empresas transnacionais, que a gente chama também muitas vezes de multinacionais, é uma questão relacionada à territorialidade. Então, vou abrir aspas aqui. O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos prevê que todos devem se comprometer a respeitar e garantir os direitos de, aspas, todos os indivíduos que se achem em seu território e que estejam sujeitos à sua jurisdição. Qual o problema disso? Ele gera uma situação onde o sujeito que tem o direito violado, ele não tem a quem recorrer por uma questão de falta de jurisdição, questão de extraterritorialidade. Então, empresas transnacionais que atuam em outros países, muitas vezes cometem violações e não tem a quem recorrer, porque o próprio país não responsabiliza e o país em que ela está, muitas vezes, é um país fraco e não tem possibilidade jurídica de conseguir combater isso. Segundo consegui um dado de 2015 de uma ONG chamada Global Justice Now. Das 100 maiores economias do mundo hoje, 69 são empresas e apenas 31 são países. Ou seja, se anteriormente a gente tinha países como soberanos, hoje a gente pode dizer que basicamente a maioria dos soberanos são empresas, não mais países. Pegar como Portugal, que é um país pequeno, fica um pouco mais fácil. Existem muitas empresas hoje transnacionais no mundo que têm o PIB maior que o PIB de Portugal, tem um faturamento maior. Como Portugal é um país estável, isso não gera um grande problema.
Mas quando falamos de países na África, em países subdesenvolvidos, essas empresas conseguem impor o que elas querem nesses países, seja em questão jurídica, seja em questão econômica e seja em questão de violação de direitos humanos, que eu acho que é o principal. A ONU, desde 1970, ela vem tentando criar uma ligação entre empresas e direitos humanos. Ela tentou via Pacto Global. Qual o problema do Pacto Global? Embora ele tenha sido bom, ele não tem força normativa. Então, as empresas aderem ao projeto. Tem adesão? Tem. Quem faz a análise para ver se as empresas estão vinculadas ao projeto ou não é a própria empresa. Então, não teve, até teve adesão, mas não está tendo uma efetividade. Posteriormente, em 2005, John Ruggie foi chamado pela ONU para criar parâmetros relacionados a empresas e direitos humanos. Os princípios ficaram ótimos. Qual o problema? Novamente, a gente bateu na questão de normatividade, ela não tem eficácia. Em relação aos princípios que o John Ruggie criou, que ficaram conhecidos como princípios orientadores sobre as empresas e direitos humanos das Nações Unidas, o princípio 7, ele fala especificamente sobre empresas transnacionais, empresas em regiões afetadas por conflitos. Trouxe dados do Brasil, que embora não se baseiem especificamente em questões de regiões afetadas por conflitos armados, a gente consegue ter uma noção um pouquinho maior disso daí. O Brasil hoje tem uma operação chamada Operação Lava Jato, que ainda está acontecendo, casos de corrupção dentro do governo, e foi verificado no Brasil que empresas como Johnson & Johnson, Philips, SBM Offshore, embora elas sejam sediadas nos países menos corruptos do mundo, quando a atuação delas era feita em outros países, elas agiam com corrupção. E boa parte das vezes se verificou que o próprio país incentivava essa corrupção. Ele incentivava essa violação de direitos humanos para ter um ganho econômico maior. Ele incentivava esse tipo de prática. Eu trouxe um caso específico, que é o caso mais clássico, que é o caso da Shell, na Nigéria, em 1970. Acho que é o nosso paradigma aqui. A Shell passou a... Como posso dizer? Passou a fazer a extração de petróleo na Nigéria. Para a Nigéria era bom, porque ela tinha ganhos econômicos, seja de impostos, seja de mão de obra, que passou a ter maior ganho. O problema é que a Shell acabou cometendo inúmeros ilícitos ali, não somente em relação aos trabalhadores, mas em relação à sociedade que ela estava. Ela poluiu água, ela poluiu o solo e não se preocupou com isso. Qual o problema? A população ficou contra a Shell. 2 minutos, ok. De 10 minutos. Falei, meu Deus, já deu. A população acabou ficando contra a Shell. A Shell interrompeu o funcionamento. A Nigéria, por parar de receber ganhos financeiros disso, atacou a própria população com o auxílio da Shell, porque também queria ganhar dinheiro. Então, vou tentar resumir aqui, então, brevemente. Quando a gente trata de política pública para empresas transnacionais brasileiras, a gente também tem que pensar em casos específicos. Eu trouxe um exemplo aqui da Bolsa de Valores de São Paulo, que era a antiga Ibovespa. Ela estabeleceu um índice chamado Índice de Sustentabilidade Empresarial. Como é que funciona? Pessoas que querem investir, elas têm empresas que trabalham com direitos humanos, não necessariamente trabalham com direitos humanos, mas que se adequam a direitos humanos, se adequam a N normativas. Então, isso tem facilitado bastante a mentalidade de quem está entrando no mercado. Você já entra com a mentalidade de não quero só ganhar dinheiro, eu quero produzir, eu quero poder participar dos direitos humanos. Então, em suma, o que eu pretendo mostrar aqui é a necessidade de políticas públicas específicas dos próprios países, para que eles possam coibir a violação de direitos humanos. Porque, embora tenha uma questão de extraterritorialidade, eu acho que falta ao próprio país dizer, não, eu não posso permitir isso. Dinheiro não é tudo na vida.